Graça e paz, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a essa live, sejam todos bem-vindos nessa live, amém? Vamos falar sobre algo muito importante, né? Sobre o futuro da igreja. Nós sabemos que a igreja tem um presente, né? A igreja também tem um futuro. E qual é o futuro da igreja? Né? Queremos saber qual é o futuro da igreja. Qual é o futuro da igreja? Muitos dizem assim, o futuro da igreja são as crianças. Escuta uma coisa. Muitos dizem que o futuro da igreja são as crianças. Né? Isso é fake news. O futuro da igreja não são as crianças. As crianças são futuros, assim, são futuros evangelistas, profetas, apóstolos, né? Diáconos de amanhã. Né? O futuro da igreja não está nas crianças. O futuro da igreja, né? Eu vou te revelar qual é o futuro da igreja. Onde que está? Quem é? Né? Onde que está o futuro da igreja? Né? Tudo na base da palavra. Glória a Deus. Aí está o meu tema, né? O futuro da igreja está nas pessoas cheias do Espírito Santo. Né? O futuro da igreja não está nos jovens acadêmicos, né? Não está nos velhos conhecedores das Escrituras. Não, não é isso. O futuro da igreja não está nas pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Por quê? Fariseus também conheciam a palavra, entende? Fariseus, eles conheciam a palavra. Nicodemos era um homem letrado, era um homem com letra. Era um homem letrado, era um homem estudioso, mestre, doutor da até próprio Jesus falou que ele era doutor da lei. Você tem ideia o que é isso? Onde o próprio Jesus falou para ele, você é mestre aqui, você é doutor da lei, você não sabe essas coisas. Sabe o que é isso? Jesus conseguiu ver que esse homem está cheio de letra, está cheio de logos que é estudo, mas faltava a rema que provém do Espírito. Né? Então, por isso falou para ele, você é mestre aqui, você não sabe essas coisas. Você não sabe essas coisas. Então, o futuro da igreja não está nos jovens conhecedores das Escrituras. O futuro da igreja não está nos jovens que conhecem a palavra de Gênesis e Apocalipse. O futuro da igreja está nos jovens cheios do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo faz coisa que a letra não pode fazer. Cria coisa que a letra não pode fazer. Entende? Esses políticos corruptos que estão a favor da igualdade de gênero, né, e essas coisas, esses conhecem a palavra. Está a perceber? Conhecem a palavra. É muito engano, né, você pensar que políticos não conhecem a palavra. Conhecem a palavra muito bem, os políticos. É muito engano você pensar que idólatras não conhecem a palavra. Conhecem. Padres conhecem muito bem, fazem teologia, estudam muito bem. Percebe? Ele estuda muito bem. Você acha que esses que pregam mentira não conhecem a verdade? Conhecem a verdade. Razão pela qual eles vão ter um juízo muito mais severo, porque conheceram as Escrituras, conheceram a palavra, mas não pregaram a verdade. O facto de alguém não pregar a verdade não é porque não conhece a verdade. Né? É que nem o marido que vive no adultério, ele sai com outras mulheres, ele sabe que está a adulterar, Está a perceber? Só que o que acontece? Ele sabe que está a cometer aquela falha, tá bom. Se ele está a fazer aquilo assim, porque não quer, por que ele não conta para a esposa? Por que ele não conta? É porque ele sabe, se contar, vai arrumar confusão. Está a perceber? É por isso ele acaba se ocultando, acaba se escondendo, né? Mas ninguém se esconde diante de Deus. O homem pode se esconder diante do homem igual, mas ninguém se esconde diante de Deus, né? É mais ou menos assim. Muitos que não pregam a verdade, não é porque eles não conhecem a verdade, eles sabem a verdade. Só por causa das demais coisas, eles preferem não pregar o reino. Está a perceber? Porque a palavra diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, eles sabem que primeiro tem que pregar o reino e as demais coisas Deus ele vai acrescentar. Então, o que eles fazem? Eles pregam as demais coisas e não falam sobre o reino.
razão pela qual vão ter um juízo muito severo, vão ter um juízo muito mais severo. Tá? Então, por isso que quando falamos de futuro da igreja, o futuro da igreja ele está, né, nas pessoas cheias do Espírito Santo. Vamos na palavra aqui. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, né, a palavra diz assim, Amém, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 até mais adiante. Até no 6, mais ou menos. Até no 7. Diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. 7. Estes eram ao todo uns 12 varões. Está a perceber? E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Está a perceber? Então, é mais ou menos assim, nós lemos aqui, né, algo muito importante nas Sagradas Escrituras que aconteceu com o apóstolo Paulo, um dos grandes homens plantador de igrejas, né, que esteve aqui neste mundo. Nós entendemos um pouco sobre o apóstolo Paulo. Nós conhecemos que o apóstolo Paulo ele foi um apóstolo tardio. Nós sabemos que foi um apóstolo, né, que não conheceu Jesus na carne, ele conheceu Jesus vivificado. Né? Ele não conheceu Jesus na carne, ele conheceu Jesus vivificado, ou seja, conheceu Jesus ressurreto. Jesus já não estava mais na terra. O apóstolo Paulo não andou com Jesus, não comeu com Jesus, não dormiu com Jesus, não conversou pessoalmente com Jesus, mas ele conheceu Jesus de uma forma sobrenatural. Ele conheceu Jesus de uma forma que a ciência não pode explicar. Né? Então, conhecemos, né, que o apóstolo Paulo estava no judaísmo, fazia muitas coisas, perseguia a igreja, não gostava de crente. Né? Assim, como hoje também acontece, muitos não gostam de crente, e Paulo também não gostava, mas Deus pegou ele para a sua obra. Não se preocupe, para aquele que odeia crente, que detesta crente, né? Deus também vai pegar no certo tempo, no certo momento, Deus ele vai agarrar essa pessoa, né, e vai conhecer quem é Deus. Amém? Então, a Bíblia nos revela que o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho em vários lugares, em vários lugares, né? Começou a pregar o evangelho, né, com sinais, prodígios e maravilhas, pregava o evangelho de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só que a Bíblia nos revela algo muito importante, que o apóstolo Paulo foi, né? Apolo estava a pregar em alguns lugares, tudo mais, né? O apóstolo Paulo também estava pregando em outros lugares. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo chega nessa região, né, que nós lemos aqui no Atos 19, chega nessa região. Quando ele chegou nessa região, o que aconteceu? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo encontrou alguns varões. Quando ele encontrou, olha, o apóstolo Paulo chegou naquela região, ele não correu logo para evangelizar, não correu logo para pregar, não correu logo para demonstrar, né, a missão que ele tinha. Apóstolo Paulo foi um apóstolo muito estratégico. É por isso que nós também precisamos ser pessoas estratégicas. Né? Porque quem é estratégico atinge níveis altos. Tudo que ele faz sai com êxito e sucesso, porque ele é estratégico. Deus é estratégico. Jesus, o Espírito Santo, nos dá estratégias. Está a perceber? Então nós temos que ser estratégicos. O apóstolo Paulo chegou naquela região, ele viu que eu não posso pregar, não posso chegar logo a falar de Jesus, não posso chegar logo assim, diz o Senhor. Né?
ele seria mal interpretado, quem sabe, né? Não estou a dizer que está escrito, né? Seria mal interpretado, poderia arrumar confusão. Então, o que o apóstolo Paulo fez? Ele chegou naquela região, encontrou aqueles jovens, ele perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: ah, não, nós nem ouvimos falar ou ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Aí ele perguntou: então, vocês são batizados como? São batizados em quê? Eles disseram: ah, nós fomos batizados no batismo de João. Aí o apóstolo Paulo começou a explicar sobre o batismo de João, né? E os que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus. O que João Batista disse sobre o Senhor Jesus? Batismo com o Espírito Santo e fogo, e com fogo. É por isso que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. A palavra diz que o apóstolo Paulo, impondo as mãos, ou colocando as mãos sobre a cabeça deles, veio sobre eles o Espírito Santo. Veio sobre eles o Espírito Santo. Veio sobre eles o Espírito Santo. Começaram a falar em línguas, começaram a profetizar. E eram 12 varões. Olha, a partir daí, a palavra diz que o apóstolo Paulo começou a entrar na sinagoga, começou a entrar na igreja e começou a pregar por espaço de 3 meses. Mas antes disso, nenhuma vez o apóstolo Paulo tinha pregado. O que é isso? O futuro da igreja está nas pessoas cheias do Espírito Santo. Razão pela qual o apóstolo Paulo não começou a pregar o evangelho. Sabe, tem muita gente que antes de formar uma equipe cheia do Espírito Santo, o que acontece? Logo estão a abrir igreja. Razão pela qual essas pessoas não chegam longe, porque eles não pediram o auxílio do Espírito Santo, não pediram a ajuda do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que não começa com a ajuda do Espírito Santo vai acabar na carne. Razão pela qual tem igreja que o diabo já colocou um evangelho fora dos padrões bíblicos, já colocou costumes que estão fora com a palavra, porque não pediram a direção, a orientação e auxílio do Espírito Santo. Sabe, apóstolo Paulo aqui nos mostrou algo muito importante. Antes dele começar a pregar, antes dele colocar os pés na sinagoga, precisou de jovens, de 12 varões cheios do Espírito Santo. Por isso que a necessidade da igreja não é pelas demais coisas. A necessidade da igreja é pelo Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Precisa do Espírito Santo. Porque quem tem Espírito Santo não somente fala em língua, mas também sabe controlar a língua. Quem está cheio do Espírito Santo nunca vai amar a Deus na teoria, vai amar a Deus na prática. Porque quem ama a Deus na teoria nunca vai amar o próximo, entende? Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Apóstolo Paulo não poderia pregar o evangelho naquele lugar sem pelo menos ter uma equipe cheia do Espírito Santo. É por isso que a igreja precisa de uma equipe cheia do Espírito Santo. A igreja não precisa de um pastor cheio do Espírito Santo. A igreja precisa, de uma equipe cheia do Espírito Santo. Percebe? Cheio do Espírito Santo. Porque é impossível alguém ser santo sem o Espírito Santo. É impossível uma igreja ser santa sem o Espírito Santo. É impossível uma igreja ser um monte de santos sem o Espírito Santo. Porque toda pessoa que ainda não tem o Espírito Santo nunca será santo. Nunca terá o desejo de andar na santidade. Porque não existe dentro dele alguém que é santo. Sabe, queridos, nós somos uma geração muito mais privilegiada, porque a geração antiga tinha que oferecer sacrifícios, holocausto, para poder ser levado até ao santo dos santos. Somente o sacerdote entrava no santo dos santos. Mas nós, hoje em dia, quando o véu se rasgou, o santo dos santos habita dentro de nós. O que é isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, sabe? É a coisa que Deus me ensinou, sabe? Algo muito forte.
Lá no Isaías 61, Jesus também no Lucas 4, né, ele diz como o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre mim, me ungiu, sabe? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Agora nós, neste século, o Espírito Santo de Deus não está sobre nós. O Espírito Santo de Deus está em nós. Sabe? A igreja precisa do Espírito Santo. Razão pela qual o diabo está criando muitas coisas para que os jovens, para que a humanidade não tenha tempo, não tenha sede pelo Espírito Santo. O diabo está a criar coisas para que a humanidade não tenha tempo para o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo nunca vai ter tempo com a palavra de Deus, não vai ter tempo de orar, não vai ter tempo de glorificar a Deus, não vai ter tempo de aprender ainda mais de Deus. E nós precisamos de buscar. Precisamos de buscar. Precisamos de buscar. Precisamos de buscar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é indispensável em nossas vidas. O Espírito Santo é algo indispensável na nossa vida. O Espírito Santo é indispensável na igreja. O Espírito Santo é indispensável na família. Razão pela qual tem pastores que cometem suicídio, porque falta do Espírito Santo, queridos. Quem não tem o Espírito Santo vai ouvir a voz de suicídio. Mas quem está cheio do Espírito Santo não vai dar ouvido à voz do Espírito. Aliás, não vai dar não vai dar ouvido à voz do Espírito de suicídio. Vai dar a voz de um só, que é o Espírito Santo. E nós temos livre acesso. Né? Temos livre acesso de se conectar, né? Conectar-se né? Com o Espírito Santo. Quando o véu se rasgou, temos liberdade. Quando o véu se rasgou, nós temos oportunidade, temos disponibilidade a qualquer momento de chegar no trono de Deus, dizer: Pai,